Olá, hoje é dia 8 de novembro de 2023. Muito bom estar aqui mais uma vez, nos preparando para prestar um culto a Deus na sua companhia, na companhia da sua família. Não sei como que você está aí agora, se você está sozinho, se tem pessoas com você. Mas de qualquer forma, espero que Deus fale profundamente ao seu coração através de tudo que nós vamos ouvir, cantar e ver aqui durante esse culto. Agora, nessa primeira parte do culto, nós vamos fazer a mesma coisa que na semana passada. Se você assistiu o culto da semana passada, eu expliquei que em novembro nós estamos comemorando o mês da música na nossa igreja. E nesses cultos das quartas-feiras, nós vamos rever histórias de alguns hinos e cânticos que nós costumamos cantar. Hoje, o hino que nós vamos ouvir sobre a história dele é o hino Preciosa Graça de Jesus. Alguns conhecem a tradução Preciosa Graça, Graça Eterna, em inglês Amazing Grace, enfim, não importa a tradução que você conheça e qual seja a sua preferida, mas ela fala dessa graça maravilhosa do nosso Deus. E eu vou colocar agora para você um vídeo que você vai assistir e o vídeo vai explicar com detalhes tudo o que aconteceu, com imagens, vai ser muito mais interessante para você. Você vai assistir ao vídeo do hino e logo depois nós vamos cantar esse hino. Eu tenho certeza que você conhece. Então nós vamos ouvir sobre a preciosa graça e cantar a preciosa graça do nosso Deus. Vamos lá, começando agora. Quem nunca ouviu falar na tão estimada canção Amazing Grace? Ela é um dos maiores clássicos da himnologia cristã, tanto americana quanto mundial. Sua popularidade é tanta que estima-se, inclusive, que ela seja cantada 10 milhões de vezes por ano. Ela está, sem dúvida alguma, entre as mais conhecidas canções cristãs. Além de sua melodia e letra tão bela e atraente, este cântico possui uma história extraordinária que faz jus ao seu conteúdo. A maravilhosa graça de Deus, que é capaz de salvar até mesmo o pior dos pecadores. Foi exatamente isso que John Newton, o autor do hino, experimentou. Em sua infância, Newton recebeu uma educação cristã, tendo aprendido de sua mãe capítulos inteiros da Bíblia, além de hinos e poemas cristãos. Porém, o inesperado ocorreu. Ainda com 2 semanas para completar seu aniversário de 7 anos, Newton perdeu sua mãe, acometida de tuberculose. O falecimento dela trouxe um enorme impacto à sua vida. Não demorou muito e seu pai, um capitão da Marinha Britânica, casou-se novamente. Desta nova união, o casal teve um filho. Eles deram mais atenção a ele do que a John Newton, e isso gerou uma grande revolta e fez com que Newton se tornasse um jovem rebelde que se deixava levar pela companhia de rapazes pervertidos. Profundamente influenciado por más companhias, a devassidão de Newton era cada dia mais evidente. Seu pai até tentou corrigi-lo, enviando-o para um internato na Inglaterra, mas sem sucesso. Nem mesmo o internato suportou o comportamento de Newton e resolveu devolvê-lo para o seu pai 2 anos depois. Mesmo desiludido, o pai de Newton decidiu forçá-lo a entrar na Marinha Britânica, mas o jovem estava longe de querer ser um militar respeitado, e devido ao seu comportamento reprovável, ele foi punido de diversas formas, como por exemplo, sendo encarcerado, açoitado a bordo do navio, fustigado com um chicote de 9 tiras e rebaixado. As punições que o jovem recebeu foram severas e lhe causaram um sentimento de profunda depressão e revolta. Suas emoções conflitaram entre um sentimento de ódio pelo capitão e desejo de se vingar dele, por um lado, e de extrema dor e angústia que lhe faziam desejar avidamente se atirar do navio e morrer, por outro. No entanto, sua situação logo mudaria após o seu desembarque repentino do navio no ano de 1745, em algumas das pequenas ilhas a sudeste da Serra Leoa, na África Ocidental. Seu capitão havia realizado uma pequena troca entre ele e os marinheiros de um navio que seguia rumo à África, visando o tráfico de escravos. Assim, Newton acabou virando um importante aliado para a indústria em torno dos escravos. Em seu tempo, mais de 100 mil escravos africanos foram trazidos para o Novo Mundo em navios ingleses. Newton conseguiu capturar
capturar um considerável número, apesar do fato que muitos acabavam morrendo no navio devido às condições precárias. E para se ter uma ideia, cerca de 15 mil escravos africanos morreram a bordo de navios ingleses nessa mesma época. Tendo atuado durante um considerável período no tráfico de escravos, Newton finalmente desembarca e decide trabalhar para um traficante de escravos inglês que vivia com uma princesa da África Ocidental. Essa mulher não gostava de Newton e o tratava com crueldade. Ao final, ele viveu 1 ano e meio praticamente como um escravo, até ser finalmente resgatado por um navio dirigido por um capitão que era amigo de seu pai, no ano de fevereiro de 1747. Nessa viagem de volta à Inglaterra, Newton demonstrou ser o homem mais profano, depravado e pervertido do seu navio. Sem nenhuma vergonha ou escrúpulo, ele descaradamente blasfemava contra Deus e contra o Evangelho. Mais tarde, ele mesmo se definiria dizendo: "Eu era capaz de qualquer coisa. Eu não tinha o menor temor de Deus diante dos meus olhos, e nem, pelo que me lembro, a menor sensibilidade de consciência." Foi então que, repentinamente, na noite do dia 21 de março de 1748, Newton acordou com uma tempestade violenta, quando seu quarto começou a encher-se de água. O navio, por pouco, não afundou. Homens, animais e provisões foram tão avassaladoramente arrastados pela força das águas que não resistiram e caíram no mar. O terror e o desespero era geral. Imediatamente um medo e um temor da morte se apoderaram de Newton e ele pensou em recorrer à misericórdia de Deus. Mas pensou: que misericórdia poderá haver para mim? Existe algum pecador como eu? Desesperado, Newton orou como pôde. Não demorou muito e ele pôde ver a mão divina sendo estendida a seu favor. Aquela terrível tempestade passou e ele conseguiu chegar são e salvo ao seu destino. Após chegar em terra firme, Newton foi tomado de gratidão e decidiu mudar de vida e não mais blasfemar contra Deus. No entanto, esse compromisso foi temporário. Logo, ele voltou às antigas práticas pecaminosas até ser repentinamente acometido de malária, e foi então que ele começou novamente a temer a morte. Ele refletiu profundamente sobre a sua conduta errada e a sua ingratidão e decidiu entregar-se realmente a Deus, arrependendo-se dos seus pecados e confiando nos méritos da morte expiatória de Jesus Cristo. Foi então que ele foi salvo e regenerado pela graça. De um homem blasfemo, libertino, devasso e corrompido, ele se tornou um pastor cheio da graça e do amor de Deus para com os perdidos. A transformação na sua vida foi tanta que, nas palavras de Cecil, o Sr. Newton não poderia viver mais do que poderia amar. A transformação operada pelo Espírito em sua vida o levou a viver de uma maneira completamente distinta de como anteriormente havia vivido. Ele se juntou ao movimento abolicionista inglês, sendo um dos mais importantes defensores da abolição da escravidão, pela qual antes trabalhava. John Newton nunca deixou de se surpreender com o fato de que a graça alcançou alguém tão pecador como ele. E foi com base em sua experiência pessoal que ele escreveu com muita propriedade: "Maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu era perdido, mas fui achado. Eu era cego, mas agora eu vejo." Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Queridos irmãos, saúde e paz, sejam mais uma vez muito bem-vindos a este culto do meio da semana, o culto doméstico, um tempo de adoração, de louvor, de oração também sua na sua casa, de reflexão, de estudo da palavra do nosso Deus. Como é bom estarmos conectados pelo Espírito Santo, que une esta igreja maravilhosa de Jesus em todo o mundo, e essa tecnologia também que permite que possamos juntos aprendermos um pouquinho mais sobre as coisas de Deus, sobre o reino de Deus, sobre os mistérios da fé. E juntos vamos crescendo, amadurecendo, e nessa quarta-feira, dia 8 de novembro, a gente segue segundo a vontade do nosso Deus, sempre um dia de cada vez. Vocês puderam adorar o Senhor cantando Preciosa Graça, que é uma versão da famosa Amazing Grace norte-americana, para mim uma das músicas mais lindas, tanto a letra quanto a música, que retrata a nossa condição como pecadores e a graça que nos alcançou. E um pedaço que eu gosto muito quando diz assim: eu era cego e agora eu vejo. Então o Senhor tirou de nós a cegueira espiritual, fruto da natureza pecaminosa, da herança adâmica, e nos fez ver Cristo Jesus, a verdade que liberta, e tudo que vem com a salvação. Vocês leram o texto também de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, e quando nós pensamos nesse texto, mais do que nunca nós precisamos adorar o Senhor, porque quando eu penso em adoração, a segunda palavra ou a primeira palavra que vem na minha mente é gratidão. Então a gente sempre se reúne em adoração para agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele vai orientando a igreja e as igrejas de forma doutrinária a mostrar para o povo o significado da morte de Jesus. Então, nesse capítulo, ele fala que nós estávamos mortos em nossos delitos, mortos espirituais, irmãos. Nós somos vivos intelectualmente, nós temos a parte espiritual em nós, mas no que tange ao conhecimento de Deus, a gente estava morto. Sempre trazendo a memória que é necessário nascer de novo. Você só está me vendo, me ouvindo, porque você está vivo. Eu estou aqui falando para você porque até esse momento que eu estou gravando, eu estou vivo. No mundo espiritual também. E nunca podemos esquecer que é uma ação externa de Deus. Nós somos salvos. Quando ele diz assim, porque pela graça sois salvos. Vocês estão cansados de ouvir isso, mas vale a pena relembrar porque nós somos vaidosos. E a religião criada pelo homem, não por Jesus, ela trabalha esses aspectos de conquistas espirituais das quais elas não existem. Por mais que nós sejamos chamados a viver uma vida de santidade, sem dúvida, a santificação é um processo, mas quando se fala santificação, é um processo do Espírito Santo em nós. Então, pela graça, sois salvos. Graça, favor imerecido. Um hino que a gente canta também, ele é maior do que a nossa iniquidade, ele é maravilhosa, ela é preciosa. E significa que eu e você não merecíamos. Vamos trazer à memória quantas coisas eu e você recebemos de alguém que nós não merecíamos. Às vezes um simples presente, às vezes uma honra que foi dada a você e você nem contava com aquilo, nem merecia, mas essa pessoa te deu. Situações que envolvem trabalho, às vezes os estudos, os nossos relacionamentos. Já reparou assim que muitas vezes nós temos pessoas próximas de nós que nos amam, que a gente fica pensando assim, como é que essas pessoas gostam da gente? Quando a gente casa e vive um bom casamento, um bom relacionamento, o relacionamento com os filhos, com os irmãos, na igreja.
Tudo é graça de Deus. E quando a gente sai da esfera relacional, palpável, visível, e a gente vai para o transcendente, a gente fica perguntando como é que um Deus que não tem pecado vai amar pecadores. Mas Ele nos ama porque nós temos pecados e porque Ele não tem pecado. Quando nós olhamos nessa resposta do apóstolo Paulo, né? Porque pela graça sois salvos. Quando a gente diz sois salvos, é porque você está precisando de ajuda. Você está precisando de salvação. Se você está precisando de salvação, significa que você está em apuros, que você está perdido. E esse é o grande desafio que muitas pessoas não querem enfrentar e entender de que elas não estão perdidas, que elas não precisam de salvação coisíssima nenhuma. Então o nosso slogan famoso dos batistas brasileiros é só Cristo salva, ou só Jesus Cristo salva. Né? Como eu sempre falo, está lá na fachada da nossa igreja, lá lindo, bonito lá. Se só Ele salva, significa que a gente está precisando muito disso. Então a salvação de Deus para nós é fruto da ação dEle, movida pelo amor, pela misericórdia e pela graça dEle. Quando nós pensamos nessa salvação, e nesse texto aqui está falando da nossa perdição espiritual, nossa perdição eterna, essa salvação traz com ela tantas outras salvações. Deus faz a obra completa na nossa vida, não faz nada pela metade, como diz o texto. É que Deus não terminou a obra nem na minha vida nem na sua. O problema é que a gente fica cobrando de Deus, a gente fica querendo que Deus faça tudo o que a gente quer e tem tempo para tudo. Como é que está a sua agenda? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Quando nós pensamos de que o Senhor nos salvou pela graça e a gente não tinha nenhum tipo de mérito, acende a luzinha de atenção. Mas você tem sido vaidoso? Está dando carteirada nos outros? Porque acha que é mais santo do que os outros? Aí ele diz assim, é por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, existe um intermediário, né? Por meio. A fé, ela é uma ponte. Só que tudo está ligado em Jesus, porque a fé é um dom. Gálatas 5:22, fruto do Espírito, a fé, que vai gerar fidelidade. Desculpa que eu ainda estou me recuperando de um resfriado e fica a tosse agora. Então, quando nós somos, todos nós quando nascemos, recebemos uma fé natural. E nesse caminhar de fé, se você fizer uma pesquisa no mundo, quando já foi feita no Brasil, a maioria das pessoas no mundo hoje acreditam em Deus. Elas têm uma fé num Criador. Aí tem as várias vertentes das denominações, das religiões. Né? E quando nós pensamos nisso, precisa crer. Quando nós pensamos em fé, aquilo que nós não vemos, mas temos certeza disso. Mas essa fé é nos dada também. Ela é uma concessão de Deus para nós. Tudo vem de Deus. Ah, pastor, mas é Deus que faz tudo? Como a gente brinca, ele vai lá, ele bate o escanteio, né, para quem gosta de futebol, ele bate o escanteio, vai lá e cabeceia e faz o gol. E se ele for do outro time também, ele ainda defende a bola e não faz o gol. Deus é Deus. O apóstolo Paulo então tranquiliza as pessoas com isso. Quando ele fala isso, ele diz assim, isto não vem de vós. Já deixa claro que essa graça não vem de vós, que essa salvação não vem de vós e que esta fé também não vem de vós. Ah, pastor, mas eu manifesto a minha fé. Sem dúvida. Existe uma ligação, elas se coadunam, a fé que nós temos, a vontade de Deus, a revelação de Deus. Isto não vem de vós. Mas como nós temos discursos vaidosos. Recebemos uma bênção, recebemos uma vitória e de repente achamos que por causa disso nós estamos num nível elevado de fé, de unção. Esquece isso. Nós vamos sim num relacionamento progressivo, como se fosse uma escada, subindo cada degrau devagarinho, vivendo a cada dia o seu mal, confiando com humildade. Mas no momento que a gente acha que é a minha oração poderosa, ou a sua oração poderosa, ou qualquer outro elemento que possamos criar,
como domingo passado sempre, trazendo a reflexão da ceia. A ceia não tem poder nenhum, o pão não tem poder nenhum, o vinho não tem poder nenhum, porque o poder está em Cristo Jesus, está em Deus. E por mais que eu creia, que ache que aquele pão tem poder e o vinho tem poder, não tem poder. Tem muita gente que está aí declarando, profetizando, falando de fé naquilo que não vai mudar. O pão vai continuar sendo pão e o vinho, por mais que eu ache que eles vão ter mudança de substância. Por quê? Porque a palavra de Deus estabelece isso. Isso é de Deus. Não vem de vós, não vem de nós. É dom de Deus. Então, irmãos, Deus é a fonte de toda vida. Deus é a fonte de toda bondade, misericórdia e amor. Eu e você temos esse poder, essa bênção, mas é derivada, é sancionada, foi permitida para a gente, dada pelo Espírito Santo. Então, Deus é a essência da nossa vida. O apóstolo Paulo vai então elencando tudo isso, deixando isso bem claro para as suas ovelhas, para os seus leitores da igreja de Éfeso. E há 2000 anos a gente lê esse texto. Mas encontramos denominações, várias, que joga para a pessoa a responsabilidade de fazer tantas coisas para ela conquistar a salvação. A gente não conquista nada. Aleluia por isso. Porque coisas que eu e você conquistamos, a gente pode perder. Aquilo que é de Deus, ninguém toma. Por isso que a gente fala, uma vez salvo, sempre salvo. Por quê? A salvação de Deus. Ah, o crente perde a salvação. Não, não perde, porque a salvação não é nossa, é do Senhor. Amém? Alegra teu coração por isso. Porque ele continua aqui, não vem das obras. Irmãos, a palavra de Deus diz, e eu gosto muito de usar esse texto, quando fala assim, que antes da fundação do mundo, Deus preparou boas obras para que nós andássemos nela. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso. Então, antes do haja luz, antes de todas as coisas, Deus já tinha preparado a minha vida, a sua vida, para a gente caminhar na boa obra. Que boa obra é essa? Baseada na fé, da salvação. Então, mas só que essas boas obras, a fonte delas não somos nós. Então, tudo que eu e você realizamos em nome de Deus é por causa de Deus, em nome de Cristo, por causa de Cristo. Porém, com todo o cuidado que nós batistas temos, a nossa teologia, a nossa doutrina, como tem gente dentro das nossas igrejas, pastores, líderes, membros de igreja, e talvez seja você, que acha que porque realiza alguma coisa na igreja, está no ministério, faz aquilo outro, você que é o bom. Só quem é bom é Deus, já dizia Jesus para o jovem rico. Então, todas as obras que eu e você vamos realizar, ou realizamos até esse momento, vêm do Senhor. E se essas obras aconteceram verdadeiramente, é fruto da misericórdia dele. Então, não vamos querer pegar os louros para nós. Não vamos querer pegar a fama para nós, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, mantenha-se no patamar da humildade. Cuidado diante daquilo que Deus tem acrescentado à sua fé. Cuidado com os milagres que Deus tem feito na sua vida. Cuidado com as respostas de oração que Deus tem dado. E tantas outras coisas, para você não olhar e achar que foi você que realizou. Deus permite que eu e você saiamos na foto. É o que eu sempre falo. Tá vendo aqui, ó? A gente tem esse quadro aqui de várias fotos das nossas viagens, eventos, para trazer à memória a importância do investimento na família. Como é bom sair na foto. Deus permite que a gente saia. A gente só não pode achar que por algum momento a gente é mais do que verdadeiramente somos. Lúcifer fez isso na eternidade. Deus mandou para cá. Adão e Eva esqueceram disso. Alguns discípulos, apóstolos, profetas, reis. E aí fica ruim. Se você estava na igreja domingo, se você ouviu meu sermão online, falei sobre o rei Asa, quando o período que ele foi obediente e humilde diante da guerra, orou ao Senhor, e depois de 25 anos estava tudo bem. Quando veio um perigo, ele achou que podia resolver sozinho, porque ele achou que Deus amava ele muito mais do que a si mesmo ou do que outras pessoas. E aí a gente sabe que ele se deu mal
ele terminou seus dias não muito bem, com a doença, não buscou o Senhor, só buscou os médicos e veio a falecer. As nossas obras são frutos da ação de Deus em nós. E ele termina assim: para que ninguém se glorie. Está se gloriando por quê? Podemos nos alegrar, sem dúvida. Só que tribute ao Senhor sempre toda a honra e glória, em todas as coisas. Os talentos que eu e você temos, passamos numa prova, fazemos um negócio, ganhamos dinheiro, temos uma boa profissão, conseguimos realizar um projeto, nossa família é bonita, é linda, o que seja. Na igreja o ministério, A, B ou C. A glória é dada ao Senhor. Quando você chama para você, lascou, como diz a galera. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Sabe por quê? Porque a linha que divide, ela é tênue. E tem tanta gente, e as redes sociais mostram isso, denominações, pastores, líderes, como as pessoas são vaidosas e ficam criando situações para querer ensinar as pessoas a fazerem tudo. Eu já não aguento mais receber mensagem de igreja que cresce, igreja forte, igreja poderosa, 7 passos para encontrar o Espírito Santo e essas coisas todas. Queridos, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Então, somos salvos pela graça, por meio da fé, é dom de Deus. As obras são do Senhor e a glória dele. Ainda com os ecos da reforma, sola escritura, sola gratia, sola fide, solo Christus, solo Dio glória. Dentro disso, arraigados, fundamentados, crentes raiz, nós vamos seguindo um dia de cada vez, segundo a vontade do nosso Pai. Amém? Que eu e você, no dia a dia das nossas histórias, sigamos sempre em obediência à palavra do Senhor. Palavrinhas aqui importantes para vocês. Na próxima quinta-feira, na PIB de Madureira, às 19h30, vai acontecer, se Deus permitir, um culto de ação de graças pela vida do Diogo Mirindiba, filho do Credilson e da Neuza, que foram membros durante muitos anos de nossa igreja. Infelizmente, o filho morreu de uma forma muito trágica. Então, nesse dia vai ter lá um culto. Se você quiser e puder, vai lá, representando a PIB de Cascadura. Eu não estarei, porque eu já anunciei para vocês também que a Rosana estará com o seu livro numa livraria no centro da cidade, nesse mesmo horário, lançando o seu livro, fruto do mestrado que ela fez, e nós estaremos lá junto com ela também, nossa família. Lembrando, queridos, que os nossos adolescentes vão fazer um bazar no domingo, dia 12. Leve doações para a igreja durante a semana, roupas, calçados, acessórios, utensílios do lar, para a gente levantar recursos para o ministério deles, ok? Lembrando que domingo estaremos juntos com a graça do Senhor, sempre celebrando a nossa fé. E dia 15 de novembro, um feriado ali no meio da semana, nós estaremos no piquenique 90 anos da nossa igreja. Você é nosso convidado ali na Quinta da Boa Vista, 9h da manhã. Nossa equipe já está toda articulada, já vamos ver lá o cantinho que vamos ficar, vamos chegar cedo. E vai ser um momento para você. Aí você vai levar um lanche para comer, salgado, doce, as bebidas já foram providenciadas. E teremos ali um momento de comunhão na parte da manhã. Se você quiser ficar o dia todo depois, tem o circo, tem o zoo, tem o museu. Leve a sua família, convide alguém, eu vou relembrar muitas vezes que eu tive lá, tanto na adolescência, depois adulto também. Nossas igrejas gostam de fazer isso. E vai ser um tempo de comunhão celebrando os 90 anos. Ok, queridos? Vamos caminhando pela fé, um dia de cada vez. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Glórias ao teu nome, Senhor. Toda honra, toda majestade a ti. Vinde e adoremos, vamos todos juntos adorar a Jesus Cristo. Vinde, adoremos.
Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o seu nome, bendito seja o seu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Oh. Recebe a adoração, Jesus. Pai amoroso, recebe a adoração. Nós te adoramos pelo teu Filho Jesus Cristo, que tu enviaste a nós para nos trazer essa grande e poderosa salvação. Por isso te adoramos. Vamos declarar: bendito, bendito seja o seu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos.